Bom dia, turma. Hoje, terça-feira, 28 de abril de 2020, terça-feira, a nossa aula 9, tá? A proposta de hoje é que vocês desenvolvam a atividade do texto 3 das páginas 21, 22 e 23 do caderno de atividades da CEMED, tá? Essa atividade, que vocês podem ver aqui em tela, texto 3, ela vai falar sobre a história da charge e do meme. Lembra que as primeiras atividades que nós fizemos, nós já falamos um pouco sobre a charge. A charge, o meme e também o cartoon, tá? Eles são tipos de gêneros, são gêneros textuais que estão dentro da esfera, se aplicam às esferas jornalísticas, tá? Aqui o texto, né, que vocês vão ler para responder as questões seguintes, vai falar um pouco da história da charge e do meme, tá? Onde surgiu, tá? A charge, entre charge e meme, ela é a mais antiga. Eu quero que vocês façam a leitura. Na verdade, é um resumão mesmo do que significa a charge ao longo dos tempos, tá? E o meme, que já é um termo mais definido, já é um tema mais recente, né, do século anterior. E aí vocês vão fazer essa leitura para responder as seguintes questões abaixo aqui da página 23. Então, vocês têm a página 21 e 22 de explicação da charge do meme, bem resumido, e a página 23. O que eu quero que vocês façam de complemento? Eu quero que vocês acessem o link que eu vou mandar aí. São 2 links, 2 vídeos super rápidos do YouTube, que vai explicar de uma forma bem detalhada para vocês o que são os memes, porque a gente começou a evidenciar os memes, principalmente nesse momento tecnológico, né, que as pessoas vão repassando, replicando imagens, e essas imagens vão sendo alteradas, as informações vão sendo alteradas e perdem essa identidade. Essa é uma das características do meme, tá? Então, essa é a atividade do caderno de atividades que eu quero que vocês desenvolvam. Então, leitura da página, vamos retomar aqui, leitura da página 21 e 22, para responder a página 23. Como complemento, para vocês entenderem um pouquinho o que é o meme, eu estou dando a orientação para que vocês assistam 2 vídeos no YouTube, tá? Que eu estou mandando o link aqui no grupo também. Na sequência, nós vamos desenvolver a atividade do texto 2, da página 27 e 28 do caderno de atividades da CEMED. A atividade do texto 2, ela é uma atividade de continuidade do texto de geografia, da página, das páginas 27 e 28, tá, pessoal? Tá errado aqui, é páginas 27 e 28, a disse errado. Aí, na sequência, vocês vão desenvolver as páginas 27 e 28 do nosso caderno de atividades de geografia. Nessas duas, nessa atividade, você tem uma imagem, tá? Vocês vão observar essa imagem e vão responder as questões que estão elencadas na página seguinte, tá? Vocês vão responder somente as atividades do texto 2, tá? Aqui ele vai falar um pouco sobre o processo migratório, tá? Sobre o processo de migração, de imigração. Então, aí vocês vão fazer a análise dessa imagem e responder as questões. Essas são as 2 atividades propostas para essa terça-feira, dia 28 de abril, tá? Do ano de 2020. Outra coisa que eu quero propor para vocês, que eu quero só fazer aqui uma retomada, é para a gente poder diferenciar um pouquinho. Eu fiz esse material aqui, ó, que vocês podem ver em tela, quem está aí com o computador, quem está acompanhando as nossas videoaulas aqui no YouTube, essas diferenças dos gêneros jornalísticos e digitais, que é o cartoon, a charge e o meme. Na nossa primeira aula dessa atividade, vocês vão se recordar que a charge, eu falei para vocês que ela se apresenta geralmente em textos, em documentos jornalísticos, mas ela tem um fundo humorístico, tá? Aí a gente tem que lembrar que esse fundo humorístico, ele muitas vezes ele pode estar relacionado às questões políticas, às questões sociais, às questões que estão acontecendo no momento. Não é diferente também
dos cartoons e dos memes. Os memes, principalmente. O meme, ele é uma coisa como se fosse meio que viral. Ele vai acontecendo, vai sofrendo alteração, ele não respeita a sua origem, tá? Então, quais são os diferentes tipos de textos dos jornais? Então, todo jornal, seja ele impresso, digital ou televisivo, ele apresenta várias informações para a gente. Para isso, é preciso que haja uma organização de assuntos de acordo com os temas que eles apresentam, que vão variar. Se você pegar um jornal, por exemplo, o Correio do Estado, um jornal local aí, o impresso, vocês vão ver que tem vários temas: economia, mundo, esporte, cultura, horóscopo, cotidiano, variedades, de tudo um pouco, tá? Então, eles trazem várias informações para a gente. Dentro dos jornais, que é uma forma de um texto de informação, ele pode trazer algumas imagens, né, algumas tiras, algumas informações, alguns gêneros textuais diferenciados. Um deles é o cartoon, tá? É o mais presente, né? O cartoon, ele é um desenho humorístico ou de caricatural, né? Ou seja, ele apresenta uma caricatura, tá? Ele pode ser acompanhado ou não de uma legenda e ele pode ter um caráter extremamente crítico, retratando de uma forma bastante sintetizada algo que envolve o dia a dia da sociedade. Um exemplo de cartoon para vocês, aqui, ó. Na verdade, o nome cartoon, ele tem uma origem em inglês do cartoon, que significa esboço ou modelo desenhado em cartão. Tá? O cartoon, ele é um texto que tem várias informações, tá? Ele é universal, discute questões que não se restringem à cultura local específica. Tá? Ele é bem semelhante à charge. A diferença é que o cartoon, ele não tem a ideia de trazer informações ou de ser humorístico, de brincar com alguma, como se fosse a charge, né? De brincar com alguma informação atual. Então, nós temos o cartoon também, que faz parte. Aí aqui eu trouxe um resumo para vocês entenderem muitas atividades que a gente tem, né? E inclusive nas próximas atividades pós-férias vocês terão os grandes cartunistas brasileiros. Nós temos muitos aqui em Brasil, o Alexandre Beck e o Laerte Coutinho, são cartunistas bem conhecidos dos grandes jornais de imprensa, tá? E existem uma série de outros que fazem essa parte de cartoons para os jornais. E a charge? Vamos voltar lá para a charge, né? Qual que é a diferença, então, do cartoon para a charge? A charge é um desenho humorístico, ele tem um foco humorístico, tá? Pode ter ou não pode ter texto, lembra que eu já tinha explicado isso para vocês? E ela é vinculada pela imprensa, tá? E ela vai sempre criticar um fato de conhecimento público, ou seja, uma informação geral, um assunto do momento, mas ele também vai criticar e vai trazer essa pontinha de humor, essa pontinha de coisas hilárias dentro dessa crítica, tá? Essa é uma charge. Por exemplo, ela é uma linguagem visual, tá? O objetivo da charge é ser visual, tá? Então, aqui eu coloquei um pouco para vocês lembrarem, só para vocês terem a origem do que significa charge, tá? Significa carga, né? Provavelmente foi adotado porque na charge em geral exagera-se demais na caracterização de alguém ou de algo para tornar o cômico. Cômico vem de humor, né? Então eles exageram bastante nas informações visuais para deixar o texto mais humorístico, tá? E ele tem dois tipos de linguagem, o verbal e o não verbal, ou seja, pode ter texto ou não, ou pode ser só desenho, tá? Ou pode ser acompanhado dos dois, isso varia muito, tá? Aqui detalhes, né? Alguns exemplos de charge para vocês, ó, que eu trouxe, ó. Várias charges, aqui no caso essas charges elas têm um cunho político, tá? São cunhos, tá falando de questões públicas e políticas, tá? Só que ao longo do tempo elas vêm sofrendo algumas alterações. Nós temos muitas charges também online, tem o site charges.com.br que eles transformam as charges trazem movimento, ou seja, transformam eles em uma forma de comunicação, tá? Então traz som e movimento. Quem quiser futricar um pouco o site charges.com.br vai trazer bastante charge. Vou ver se eu coloco o link aqui para vocês darem uma analisada, tá?